Amigas e amigos, meu nome é Durval. Eu vou aqui explicar uma coisa que eu considero muito importante, que eu estou vendo que as pessoas continuam com dúvida. Então, para trazer mais técnica e mais luz a todos vocês, eu vou falar um pouco sobre espiral do silêncio. Tá? O que é a espiral do silêncio? Nós temos aqui essa figura aqui que é uma forma de representar a espiral do silêncio. Quanto mais se difunde a opinião pública, que seria esse tablado fixo, sólido aí, enquanto menos as opiniões divergentes da maioria, elas se pronunciam, ou seja, elas vão se calando com medo de cair no isolamento, né? A espiral do silêncio, ela é uma coisa viva. Ela, a cada dia ela muda, a opinião pública ela vai se moldando com o tempo, de acordo com os costumes, de acordo com a moral, de acordo com a lei. Então, enquanto mais parecida com a opinião pública, mais você tem prazer de falar. Se a sua voz for muito destoante da opinião pública, você evita falar para não ser isolado, né? Mas como a espiral do silêncio ela é viva, ela funciona de forma ascendente, ou seja, tem algumas pessoas que têm um ponto de vista diferente, que se tiver a técnica correta, o método correto, ela vai subindo e subindo, subindo até se transformar em opinião pública. Essa diferença durante um tempo chama-se discrepância. Né? Existe a espiral saudável e existe a espiral que não é saudável. O que é uma espiral saudável? Ela é viva, ela tem movimento, como eu falei para todos vocês. As pessoas ajustam a sua própria opinião à da maioria. Se a maioria, falta aqui, é a média de um modelo positivo, não haverá divergências na opinião pública e tenderá a uma opinião única. Isso ocorre naturalmente, naturalmente a sociedade começa a aceitar as minorias, naturalmente a sociedade começa a se corrigir, né? E naturalmente a sociedade se transforma numa sociedade saudável. As pessoas pensam muita coisa, mas refletem antes de falar, então elas falam pouco, para não se transformarem em pessoas não benquistas ou para não ficarem isoladas, mas é assim que funciona. É muito importante que vocês saibam disso. As pessoas ajustam a sua própria opinião à da maioria. Se a maioria, está faltando aqui, é a média de um modelo positivo, não haverá divergências na opinião pública e tenderá a uma única opinião. Tá? Agora eu vou ensinar para vocês como destruir o Brasil. O que eles estão fazendo? Estão destruindo o Brasil. Como? Transformando a opinião pública. Com a interferência do governo, eles estão modificando a opinião pública artificialmente. Então vamos ensinar aqui como é que se destrói o Brasil. Passando para esse quadro de cá, são os mecanismos condicionantes da espiral do silêncio. Eu vou explicar o que é acumulação, consonância e ubiquidade. Tá? O que é acumulação? É o excesso de exposição de determinados temas na mídia. Ou seja, a mídia fica colocando coisas e coisas e coisas para que a população só enxergue aquilo. Agenda setting funciona mais ou menos assim. A mídia, né, que é o Estado no nosso caso, determina a pauta da opinião pública ao destacar determinados temas e preterir, ofuscar ou ignorar tantos outros. O que o nosso governo está fazendo hoje? Na TV fala-se muito em reforma política, fala-se muito em ditadura, sexo livre, desarmamentos, shows, mas evita falar da violência, da saúde pública, da família, da religião, valorização das mulheres, crianças, armas, intervenção, militares, urnas, eleições e Foro de São Paulo. Isso tudo é de forma proposital, ou seja, o Estado cria um pseudo-ambiente. No que o povo deve pensar? O povo deve pensar só no que a TV mostra.
Se eu tiver um problema grave, se um parente meu morrer por causa de uma doença grave e não tiver saúde pública e isso não for divulgado, eu não devo falar isso, eu devo falar só do SUS, porque o Estado cria na cabeça dos outros esse pseudo-ambiente, cria limites dos assuntos sobre o que o público deve falar e sobre o que o público deve tratar sobre política, ou seja, os políticos, os gestores passam para a mídia quais são os assuntos políticos que devem passar na mídia. Isso aí eles utilizam técnicas que a mídia tem para tratar desses assuntos e dominar a massa, modificar a espiral do silêncio de forma artificial. Eles possuem o gatekeeping. Gatekeeping, o que é? É o repórter, é o âncora, é aquela pessoa que todo dia entra na sua casa, é aquele repórter que todo dia traz a informação, então tudo passa a fluir através dessas pessoas. Vocês não têm muita variedade de âncoras, então eles vão tratar sempre das mesmas coisas e vão fazer com que vocês sigam ele. Por mais que vocês tenham outra opinião, mas todo mundo quer se manter na média por causa da espiral do silêncio. Aí tem o priming. O que é o priming? Eles vão chamar a atenção para determinado assunto. Por exemplo, aqui na violência, nós temos quase 400 mortes por dia violentas no Brasil. 160 assassinatos, 160 no trânsito, mais o SUS e tudo mais. Mas eles só vão tratar de 5. Uns 2 ou 3 civis, 2 policiais ou 3 policiais por dia só vão tratar disso. Mas todo mundo vai falar, pô, mas são 400 mortes irresponsáveis no Brasil por dia. Mas a mídia vai forçar você a só ver 5. São 400 mortes violentas por dia, nenhuma guerra mata tanto assim. Mas a mídia só vai falar de 5. Um pobrezinho que morreu de bala perdida, um policial que morreu de um tiro. Todos nós somos importantes, não somente esses 5. E a mídia vai tratar desses 5 durante uma semana, e são 400 por dia, né? O framing, o que é o framing? A mídia vai impor para vocês uma ótica sobre aquele assunto. Então vocês não vão ter chance de ver vários pontos de vista. Vocês vão ver um ponto de vista só direcionado pela imprensa, por mais que seja um canal diferente. Eles vão conduzir vocês a enxergar sob aquele ponto de vista e não de outros ângulos. O time lag, o que é o time lag? Eles vão segurar aquela notícia para liberar a partir de uma hora que for tudo pensado, tratado, não sei o que. Tem um tempo para chegar e tratar daquele assunto. Continuando dos mecanismos condicionantes da espiral do silêncio, a gente falou sobre a acumulação, nós vamos falar sobre consonância. Consonância é a forma semelhante como as notícias são produzidas e veiculadas. Isso acontece em todos os canais, quase todos os canais você vai mudar, tem um pouquinho de diferença entre o outro, mas eles fazem com que a notícia seja semelhante para você pensar ou imaginar que aquilo é a opinião da maioria. Não, eles estão tratando forçosamente, eles fazem forçosamente que vocês pensem e enxerguem sobre um único ponto de vista, não vejam notícias diferentes, mas sempre as mesmas. Por exemplo, eles forçam a opinião única e de massa em todos os veículos. Eles falam sobre ditadura, que não houve no Brasil. Eles falam sobre desarmar a população, mas não fala que os bandidos estão armados. Falam sobre crise econômica. Então, esses assuntos, ditadura, desarmar e crise econômica, é uma forma do poder se defender do povo. Por quê? Por exemplo, falar que houve ditadura aqui no Brasil é uma das maiores estupidez do mundo. Vamos citar aqui o motivo. A ONU. O Brasil nunca foi denunciado à ONU por ditadura. Nunca foi. E nesse período o Brasil era extremamente seguro. Hoje nós temos 60 mil assassinatos por ano, 60 mil mortes no trânsito, mais não sei quantas mortes no SUS e outras mortes suspeitas, que dá em torno de 150 mil mortes por ano. E nenhuma guerra do mundo mata tanto. Nós somos a melhor guerra do mundo quando na TV só mostra bunda e outras coisas assim.
Mas vamos lá. Ubiquidade. O que é ubiquidade? É a presença da mídia em todos os lugares, em menor ou maior grau. Então eles ficam aparecendo em todo o Brasil, no interior dos Cafundó do Judas, tá lá a mídia falando sobre ditadura, que ter arma é feio, que quase aconteceu um acidente com arma, mas ninguém fala, por exemplo, que na época do governo militar, no estado de São Paulo, os civis tinham 100 mil portes de arma, e hoje só possui 80 portes de arma. E antes o estado de São Paulo era muito mais seguro, e hoje é inseguro, porque as pessoas não têm armas para se defender. Mas a TV mostra o tempo todo, não, que ter arma em casa é perigoso. Quando morre uma pessoa, eles ficam falando daquilo durante um mês todo, mas não fala que tem 400 mortes por dia. Não fala de 400 mortes por dia, mas fala daquela única arma que aconteceu um acidente uma vez na vida que morreu uma pessoa. Como que se explode uma espiral do silêncio negativa? Ou seja, a espiral do silêncio, a opinião pública hoje no Brasil, ela não é a opinião do povo. Ela é uma opinião formada pela mídia que pertence ao governo. Repetindo, a opinião pública não é a opinião natural, que sempre teve no Brasil. As pessoas eram complacentes com religião, com credo, cor, raça, com homossexualismo, com tudo isso. Nós sempre fomos. Agora não, agora tem luta de classe, luta de sul com norte, religião com outra, não sei o que. Tudo isso é forçado, opinião pública forçada. Como que se explode uma espiral de silêncio negativa? Através da verdade. Você deve informar-se e deve compartilhar isso. Exemplo que existe a espiral de silêncio negativa no Brasil. Como é que você enxerga isso? Nós temos aqui a espiral de silêncio. Através da propaganda e marketing, você modifica os parâmetros de opinião pública do povo, a forma como o povo pensa. Quais são os indícios de ataques contra o povo? Vou colocar aqui pequenos indícios, tá? Porque se eu for falar de tudo, nós vamos passar o dia todo falando. Mas é a territorialidade geográfica e cultural. Ou seja, esses problemas do Brasil, você só vê no Brasil, então tem algo estranho aí, tá? Exemplo, problema com armas, proibir o civil de bem de ter armas e permitir que o bandido tenha armas, é só no Brasil e em alguns outros pequenos países comunistas. Problema de drogas, aqui é um problema muito grande de drogas, mas é só no Brasil e em alguns outros países que são pobres. O Brasil é um país rico, alguns outros países pobres têm problema com droga. Esse problema com droga, ele é provocado pelo governo. Eu acho que eu devo falar algum outro local aqui, eu espero. Mas é provocado pelo governo, não é uma coisa normal. Em outros países você não vai ver isso. A ditadura que eu já falei, por exemplo, Brasil nunca foi denunciado. A ONU, diferente de outros países que teve ditadura militar mesmo, foram denunciados na ONU, coisa e tal. A ONU não estava aceitando eles na época. Mas o Brasil não, o Brasil vivia uma paz celestial quando tinha um governo democrático militar. Essa violência descabida que tem no Brasil não tem em nenhum lugar do mundo. Isso aí nós somos o único, nós somos os melhores do mundo. Ninguém consegue matar e destruir tanto o país como aqui. E isso é provocado pelo governo. Então isso está limitado ao nosso território geográfico e cultural, né? O povo não é violento naturalmente, mas é reflexo do governo. O povo age de acordo com o governo, ou como a gente falava lá no exército, a tropa é espelho do guia. Se o quartel tem problema, a culpa é do comandante, não é da tropa, tá? Outro indício de ataque contra o povo, inversão de valores. Ou seja, aqui se valoriza ter comunidades em cidades, como aquele programa Esquenta da Globo. Qualquer país rico, você não valoriza isso. Você, muito pelo contrário, você procura extinguir isso. E no Brasil nunca foi extinto desde que terminou o governo militar. Pelo contrário, você deixa isso crescer. Por quê? Trata-se de um curral eleitoral. Você ter aquele problema faz com que você sempre crie uma perspectiva, uma solução que não existe e vai manter aquilo o tempo todo, entendeu? Uma forma de ganhar.
dinheiro com isso. Violência urbana versus a polícia. Aí o governo fala que o problema da violência urbana está ligado à polícia, à violência urbana. Na verdade, a culpa é do governo, a violência urbana vem do governo, não vem da polícia. A polícia tanto é refém da violência urbana, maior vítima da violência urbana. Os policiais honestos, né, são as maiores vítimas da violência urbana, porque convivem com ela muito mais do que nós, convivem com ela o dia todo, porque é o trato profissional deles. Assim como alguns também se transformaram em agentes negativos, né, dessa história, e nós sabemos disso. Por exemplo, as drogas não devem se combater utilizando polícia militar e polícia civil. Droga é problema de fronteira, Forças Armadas e Polícia Federal. Se fosse fechadas as fronteiras, como são nos países sérios, aqui não, ela está desmobilizando as fronteiras, porque faz parte do projeto de poder a droga, a violência, a desordem social para eles entrarem com a solução. Armas, povo sem defesa e dependente do Estado. Isso aqui é lógico, eles fizeram isso. O povo disse, eu quero ter armas, mas eles retiraram as armas. O objetivo do governo é destruir o povo, destruir a religião, destruir a família, desvalorizar a mulher como peça importante, tá, da família, destruir as nossas crianças. É esse o objetivo do governo. Crise econômica. O Brasil nunca... é um dos poucos países do mundo que nunca deveria passar por uma crise econômica, porque nós temos água, energia, que foi toda a energia disponível hoje do Brasil provém de obras da época do governo militar. Em 21 anos, eles projetaram toda a energia do Brasil. Alimentos, nós alimentamos o mundo todo, então não vai faltar alimento nunca. Riquezas minerais nós temos, ou seja, nós não temos nenhum fator que poderia gerar, no caso, a pobreza ou uma crise econômica. Porque o planejamento estratégico do governo militar nos 21 anos fez com que hoje, no Brasil, nós tivéssemos todas as rodovias federais, todos os portos que tem hoje, não foi construído nenhum porto, a não ser em Cuba, Uruguai, outros países. Todas as rodovias federais foi o Exército também que fez. Isso aqui eu falei, comunidades... nós temos uma renda per capita alta, nós temos muitas comunidades e crescendo mais ainda, o que é inconcebível para um país rico, porque nós temos tudo isso aqui, nós temos a renda per capita alta, porém nós temos o IDH baixo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, muito baixo. E isso, o único motivo cabível é para fazer das comunidades curral eleitoral e área de violência. Então, toda a violência, todos os problemas de hoje que nós temos no Brasil é culpa do governo, não tem outro motivo. Por exemplo, mentiras está em mídia. O dia 15/3, quem marcou 15 de março foi o governo. Todo mundo diz, não, mas foi o movimento Vem Pra Rua, Revoltados Online, Vem Pra Rua, Revoltados, MBL... Aí as pessoas olham assim, não foram eles, não, mas esses movimentos são pagos pelo governo, são financiados pelo governo. Então foram milhares de pessoas, milhões de pessoas, melhor dizendo, às ruas, pedindo tudo menos lei anticorrupção. Como resultado de 10 milhões de pessoas na rua, o governo disse que o povo quer uma lei anticorrupção. Eles estão mentindo, esse governo não nos representa, esse governo não nos representa desde FHC, que assinou a OIT 169, dando 216 micronações indígenas, criando 216 micronações que vai de encontro à Constituição, porque isso é dividir o país. FHC assinou a PNDH 1, que ratificou a OIT 169, assinou a PNDH 2, o Lula assinou a PNDH 3, tanto FHC como Lula, como Dilma, doaram recursos do Brasil para outros países de forma ilegal, ou seja, roubaram o nosso dinheiro, porque qualquer empréstimo tem que passar pelo Congresso, nenhum deles passou pelo Congresso, o dinheiro foi desviado. O Lula criou uma lei onde o recurso público passa
que é pago para sindicatos ou para ONGs não pode ser mais fiscalizado pelo TCU. Ou seja, você manda milhões para uma ONG, o que é ilegal, dinheiro de imposto não deveria ir para a ONG, não pode ir, tem que ir para o governo gastar com o seu povo. Aí o governo dá dinheiro para a ONG e essa ONG não é fiscalizada pela TCU porque o Lula criou uma lei para não fiscalizar. Então, os sindicatos recebem dinheiro do governo e não são fiscalizados. Por isso que o sindicato nunca acompanha o movimento popular. Se o Brasil está numa situação terrível, se aumenta a passagem de ônibus, se aumenta a passagem de trem, o sindicato só vai para a rua se o governo quiser, porque o sindicato está na mão do governo, né? Está na mão do governo. Outro exemplo de mentira através da mídia: a popularidade da Dilma está em 7%. O que o governo disse que... Aí o governo deu a sua justificativa para a popularidade dela está em 7%. Não, a população está pedindo do governo humildade. Gente, o que é que tem a ver popularidade 7% com o povo está pedindo humildade do governo? Nada, nada. É um governo que não nos representa, estão mentindo na cara de pau. Eu estou preocupado sobre o que o governo vai dizer com o dia 12/4, que foi um dia marcado por eles também. Eu acho que eles vão pedir a reforma política. Reforma política, vocês têm que entender o que é. Eles querem dar... Tem várias coisas escritas lá, mas a que vai destruir o Brasil, o que é? Eles vão pegar pessoal do MST, MTST e de outros movimentos populares, tá? E eles vão representar o nosso voto sem nunca terem sido votados. Ou seja, se alguém invadir a sua casa, você tem uma casa de 5 quartos, aí você ocupa 2 quartos, se famílias do MTST ocuparem os outros 3 quartos, você não pode retirar a bala, porque você não tem mais bala, não tem mais arma. E 2, você, pela lei, você vai ter que negociar com eles se eles vão sair ou não. Olha só o absurdo. Então, eles querem com que essas pessoas decidam o seu futuro. Eles não foram eleitos, não representam o povo, é o PT que vai colocar eles lá, eles vão decidir o seu futuro e o que você vai fazer com os seus bens. Outra coisa importante que todos vocês devem saber: Marcha da Família, que foi no dia 28 agora, vezes a mídia, vezes a eficiência está no combate. Qual é a diferença da Marcha da Família para as outras marchas? A Marcha da Família são pessoas que estão fora da espiral do silêncio destrutiva. Elas não estão na espiral do silêncio destrutiva. São pessoas que na verdade são formadores de opinião ou multiplicadores. São pessoas que não vão para o movimento que vai para as ruas por causa de trio elétrico, por causa de pessoas famosas. São pessoas que têm uma qualidade muito maior do que uma quantidade. E o que isso significa em eficiência de combate? Ora, nós temos na história, comprovadamente, que diversos exércitos muito menores venceram exércitos muito maiores porque tinham uma qualidade muito boa. Então, as pessoas da Marcha da Família, todos sabem qual é a real situação do país. Por exemplo, aqui no Brasil, quando se foi combater a guerrilha do Araguaia, que demorou muitos anos, o exército ele teve diversos problemas, porque ele mandou tropa regular primeiro, mandou mais de 3.000 homens para combater as guerrilhas, né? E não conseguiu. Depois ele passou de quantidade para qualidade, com um grupo que variava entre 70 e 120 homens, venceu a guerrilha do Araguaia, com forças especiais, pessoal de comandos, pessoal de comunicações, engenheiros, médicos, só com equipe reduzida, mas bastante eficiente, eles venceram tal combate. Então, é assim que vocês devem estar enxergar a marcha da família. Então, a espiral do silêncio, eu espero que esteja bem explicado e que todo mundo entenda o quanto é simples e vocês entendam como que vocês estão sendo enganados. Qualquer dúvida, vocês nos procurem aí no Face, YouTube e tudo mais, que nós vamos dirimir as dúvidas. Muito obrigado.